Na sequência, a gente tem o espaço do expositor Bayer. E aí, depois, a gente vai fazer as palestras, aí, dando sequência para o Rodrigo Latado, do IAC, falando sobre as variedades de copa resistentes ao HLB. Rodrigo aí trabalhando tanto na pesquisa de variedades, tanto para a citricultura de mesa, que a gente conversa muito, mas também aí questão de frutas para a indústria, de qualidade de produtividade, de produção de suco e qualidades aí que servem, no final, para todos os setores aí da citricultura. Não funciona, essa tela não funciona, né? Oi? Acho que pode começar, não, né? Só, você vai passar aqui mesmo? Pô, beleza. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Leonardo Turco. Eu sou gerente de Field Marketing Citrus da Bayer. Para mim, é um prazer estar aqui para falar com vocês. Queria parabenizar toda a organização da exposição, o Centro de Citricultura e todos os agricultores e agricultoras de citros que estão presentes nesse evento. E, representando a Bayer, a minha missão aqui é falar um pouco do que nós estamos fazendo para a cultura dos citros, além do nosso core, que é trazer moléculas novas, que é trazer soluções. Então, o que mais nós vemos dedicando tempo nesses últimos 12 meses? E quando a gente fala em dedicação e para trazer mais solução, está totalmente ligado a foco, né? Então, nosso primeiro ponto, que a gente mantém isso há vários anos, é de manter o time focado. Então, pensando em estruturas dentro da Bayer, pessoal, a gente chama de crop rotation, nós temos uma estrutura de liderança de portfólio focada em citros. Então, não é uma liderança que foca em várias culturas, e citros é mais uma dentro do escopo do trabalho, citros é o foco. Uma liderança de cultura, quando olha para a estratégia dentro da cultura focada em citros. Nós trabalhamos com uma liderança de desenvolvimento de mercado também focado para a cultura, e uma diretoria, no qual eu faço parte, que a gente chama de unidade de negócios, focada em culturas especiais, que é citros, cana e café. E com uma liderança de field marketing, marketing de campo, no qual sou eu representante, focado na cultura, uma liderança comercial em citros, um time de RTV e promotores focado na cultura dos citros. Todas essas pessoas e cargos que eu apresento aí nessa tela dependem e investem tempo e dedicação para a cultura de citros. Então, esse é o nosso primeiro foco, a gente vem mantendo há vários anos, para que a gente consiga ter o máximo de foco e energia investida nessa cultura, que para nós é muito, muito importante, e nós temos um dever e uma responsabilidade muito grande com os senhores e as senhoras. E o que mais, né, como eu falei, né, pensando em core, a gente vem empenhando tempo, recurso e dedicação para poder ajudá-los nesse manejo do greening, que a gente sabe que nós temos estratégias de curto prazo e médio, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, e as de médio a longo prazo, que os pesquisadores, professores estão aí dedicando muitos esforços para uma solução meio que definitiva, né? Nós temos também estudos baseados em 4 pilares, né? Então, além do nosso core focado em novas moléculas para o controle do vetor, nós vemos desenvolvendo vários estudos focados nesses 4 pilares aí, que é volume de cauda, sinergia de ativos, quebra de ciclo da praga e transmissibilidade. Quando a gente olha para esses 2 primeiros, eles vão estar diretamente ligados temos que, o principal pilar, que não está aqui, mas ele é o alicerce de todo, que se chama rotação de ativos para o controle da praga. E para se fazer rotação, você precisa ter grupos de ativos com eficiência, com baixa variabilidade de resultado, para poder fazer essas rotações, que sejam relevantes para o agricultor, que tenham eficiência e também sejam de um custo-benefício aderente para o agricultor. Então, esses 2 primeiros pilares, volume de cauda e sinergia, são estudos relacionados para que a gente não pode se dar o luxo de perder nenhum grupo químico como ferramenta
para que o agricultor possa usar no manejo do vetor. E os outros dois, quebra de ciclo e transmissibilidade, estão diretamente ligados a que a gente consiga passar os períodos de alto pico populacional da praga, que vem acontecendo nos últimos anos, com um número de indivíduos menor, e com uma transmissibilidade, a gente tentar diminuir a intensidade de transmissibilidade que vem acontecendo, a gente tentar frear e voltar a ter esses freios que a gente conseguiu fazer nos últimos 10 anos, e que nesses últimos 2 anos acabou se acelerando, e a gente voltar a ter esses freios para poder passar esse período e ter soluções mais eficientes. Falando brevemente do volume de cauda, a gente desenvolveu vários trabalhos com parceiros, agricultores, parceiros, centros de pesquisas, entendendo que é um ponto muito importante que nós devemos dar uma atenção muito grande. Nada me adianta trazer novas moléculas, que é muito importante, repito que é o nosso core, se a gente não olhar para alguns pontos de atenção importantes, que está ligado a molhamento e cobertura das aplicações. Esse é um ponto muito importante e crucial, onde a gente identifica que, nos trabalhos que nós realizamos, toda vez que nós trabalhamos concentração do produto, esse é um ponto importante para falar, a gente, nos últimos 12 meses, revisitamos todos os nossos inseticidas para verificar a concentração e o ajuste de dosagem, se estava coerente para o momento que a gente está passando, a questão de volume de produto por metro cúbico, e também, uma vez que a gente chega numa concentração satisfatória, o molhamento e a cobertura está diretamente proporcional à eficiência de controle. E trabalhar esse pilar nos ajuda a diminuir variabilidade, porque hoje o que a gente acaba vivendo no campo é uma grande variabilidade de resultados no controle de alguns inseticidas para adulto do psilídeo. Então, esse pilar é um pilar muito forte para nos ajudar a diminuir essa variabilidade de controle. Pensando num segundo pilar, ele está ligado à sinergia de ativos, onde a gente identificou que algumas misturas de produtos, algumas associações de produtos nos ajudam a diminuir a variabilidade. Um produto, de repente, isolado numa determinada região, ele tem uma eficiência e ele, com uma associação, ele melhora essa eficiência, com isso ele vira mais uma ferramenta para o agricultor poder usar. E relembrando, dentro de ativos está também o nosso core, o nosso papel, de trazer novos ativos, novos grupos químicos e novas moléculas para o agricultor poder usar. Mas também trazer estudos e ferramenta para que a gente consiga dar para o agricultor ferramentas que ele possa realmente fazer uma rotação de ativos satisfatória dentro da frequência de aplicação, que todos aqui sabem que aumentou muito nos últimos anos aí, nas lavouras, né? Com isso, a gente consegue ter uma maior eficiência, né, trabalhando sinergismo de ativos com o controle de adulto, menor variabilidade de controle, e, muitas vezes, esse ajuste olhando para o controle do psilídeo nos ajuda também a ter um maior aspecto de controle, pensando em outras pragas que a gente consegue, nesse sinergismo, estar manejando no mesmo momento da aplicação. Outro pilar muito importante dentro desses 4 é a questão do entendimento da praga, né? Uma praga muito esperta, né? Uma praga muito adaptável, onde nós temos vários estudos, né, para entender todas as suas fases, desde ovo até adulto, para que a gente consiga manejar. E aí é uma estratégia de guerra, né? A gente vem ouvindo, mostrando trabalhos e resultados muito focado no adulto, que é quem tem um papel muito importante nessa doença, que é de transmissão. E também tem um desafio grande aqui, que é o que puxa dentro desse pilar quebra de ciclo, que é o que estamos estudando e evoluindo em estudos e também em posicionamento para ovos e ninfas, que tem uma importância muito grande dentro da fase da praga, com uma responsabilidade muito grande relacionada à aquisição da bactéria. Então, um trabalho aqui que nos traz uma reflexão muito importante é de que adultos que adquiriram bactéria quando eram adultos têm uma eficiência de aquisição de 35% aqui nesse gráfico. Quando ninfas têm essa aquisição no período de ninfa, uma eficiência de 70%. Então, a ninfa ela é muito mais eficiente no momento de aquisição da bactéria,
comparado aos adultos. E os adultos têm o cruel, né, para o nosso lado, o papel de transmissão, de levar isso aos pomares. Associado a altas populações, que é o que a gente viu nos últimos anos, a gente sabe o potencial de estrago que tem. Então, daí que a gente acredita muito e traz alguns trabalhos sobre esse ponto importante sobre o manejo e controle da fase jovens do psilídeo. Tá? A importância de a gente estudar produtos, a importância de a gente ter ferramentas para o manejo do citricultor, olhando também para esse momento de manejo da praga. A gente evoluiu, a situação nos fez evoluir bastante como técnicos, né, no campo. Né? Se a gente olhar 3, 4 anos atrás, a gente, de repente, não tinha uma pessoa focada só para inspeção de psilídeo, né? Não digo greening, mas psilídeo. A gente já começa a encontrar em algumas fazendas pessoas focadas para verificação de ovos, ninfas e também adultos. Então, a gente tendo esse momento de inspeção, a gente usar isso para o controle nos melhores momentos para essas fases. Então, a gente poder usar ferramentas que nos ajudem a manejar uma fase importante na aquisição e, consequentemente, vai nos ajudar na redução de população. Pois o pico da praga ela vai acontecer num determinado momento do ano, o que a gente tem que tentar trabalhar é que seja um pico um pouco menor. Uma coisa é a gente capturar 1.000 indivíduos, outra coisa é 1 milhão de indivíduos, né, frente ao efeito de controle que nós temos. E aí, de forma breve, um exemplo aqui, quando a gente faz uma consideração do manejo só focado no controle de adultos, e uma fêmea, numa hipótese de uma geração 1 para a geração 2, uma fêmea que deposita 600 ovos, ela vai chegar na geração 2 com 36 mil indivíduos. Se eu uso uma estratégia que eu controlo todas as fases do inseto, muitas vezes em sinergismo de produtos, eu consigo chegar numa população subsequente em 2.500 indivíduos. Então, esse é um exemplo hipotético, mas nos faz a pensar com que a gente pode usar de ferramenta para que a gente consiga chegar nos picos populacionais com menor intensidade do que a gente vem chegando nos últimos tempos. Aí. E outro pilar muito importante, onde a gente vem desenvolvendo estudos, é a questão da transmissibilidade. Começamos um trabalho, há alguns anos atrás, olhando para a EPG, com o nosso produto Sivanto, e a gente identificou resultados muito promissores com relação à aplicação do produto e interferir diretamente na alimentação do inseto. Consequentemente, interferindo na alimentação do inseto, a gente tem uma interferência de transmissão. Evoluímos com esse estudo, olhando para a EPG, identificamos a nível laboratorial, junto com os parceiros, aqui no caso Exalc, que isso realmente acontece com relação à transmissão, e estamos, nesse momento, seguindo com trabalhos a nível de campo, para construir junto dos nossos parceiros, consultores, professores e agricultores, um posicionamento que a gente consiga trazer essa ferramenta de transmissibilidade para dentro do jogo. Né? A gente vê algumas técnicas aí evoluindo bastante, como, por exemplo, Caolin, e a gente tendo uma ferramenta para estudo, que é a transmissibilidade. A gente vem investindo bastante para gerar dados e trazer uma prática extensionista, né, agronômica, para a gente conseguir contribuir dentro do manejo do agricultor, pensando na transmissão da praga, da doença pelo vetor. Com isso, eu reforço que o nosso portfólio hoje específico para a cultura dos citros, de inseticidas, né, com Bulldog provado, Winner e Sivanto, mas destaco aqui nesses gráficos o entendimento de que, se a gente sabe que, em um determinado momento, e através das avaliações e levantamentos, que a gente tem várias fontes de acesso, que nós teremos o pico de adultos, o ponto grande de atenção para o pico de ninfas, porque todo adulto, certamente, com certeza, foi uma ninfa. Então, a gente começar a olhar bastante para essa estratégia do controle dos juvenoides e, repito, chegar nos momentos de pico de praga com um pico um pico menor, e a gente conseguir diminuir o nível populacional do que a gente vem inventando, isso nos últimos anos. E direcionando aqui, pessoal, mais para o fim, gostaria de convidá-los todos para visitar o stand da Bayer aqui na feira e reforçar
que, além do nosso core, de trazer novas moléculas, estamos trabalhando nisso, podemos conversar sobre, lá no nosso stand, novas moléculas, o que é de futuro, mas que nós estamos dedicando muito tempo, esforços e recursos em cima desses 4 pilares que nos ajudam, repito, a diminuir a variabilidade, dar mais ferramenta para o agricultor poder usar, e também a gente olhar em estratégias que diminuem transmissão e diminuem o pico populacional da praga no momento de maior incidência no campo, pessoal. Obrigado, o que eu tinha para trazer era isso, e convido vocês todos para participar lá no nosso stand da Bayer, e para mim é uma satisfação muito grande estar podendo falar aqui no evento na Expo Citrus. Muito obrigado.